Boa tarde, alunos, sejam bem-vindos. Iniciaremos agora mais uma aula de revisão da matéria de planejamento e orçamento de obras. Perfeito? Então vamos fazer uma breve revisão, em seguida será a aplicação da nossa prova. Então, no nosso primeiro tópico, nós vimos uma breve introdução, tivemos noções sobre edital, licitação. Vamos fazer uma breve revisão do primeiro tópico, que foi a nossa introdução. Vamos lá. Então, o item 1.1, falamos sobre noções de edital e licitação. É um processo, o que é uma licitação? É um processo administrativo isonômico na qual a administração seleciona a proposta mais vantajosa, menos onerosa e com melhor qualidade possível, para a contratação de uma obra, de um serviço, de uma compra, de um produto, locação ou alienação. A licitação não pode acontecer de forma sigilosa, sempre deverá ser pública, respeitando os direitos da publicidade acessível a qualquer cidadão. Qualquer cidadão que comprou o edital. Perfeito? Deverá ser observado para a elaboração do edital disposto a partir do artigo 40 da Lei 8.666 de 93. Então, o que é uma licitação? Uma licitação é um processo administrativo. É um processo administrativo para quê? Para a contratação de uma empresa para fazer uma obra, para a contratação de uma empresa para manutenção predial, para a contratação de uma compra, é um processo administrativo para uma compra, para uma alienação de um produto já defasado, para um descarte, ou para uma locação, vamos locar um equipamento aqui, que vai funcionar, a locação de geradores para este hospital aqui, por exemplo. Então é um processo administrativo que vai gerar ordens ali, diretrizes para que se cumpra o que foi planejado. Perfeito? Então vamos lá. Para a gente fazer a licitação, lembrando, existem alguns princípios da execução da licitação. Então a gente tem o primeiro princípio, que é o da legalidade. A licitação objetiva garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, de maneira a assegurar a oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame de maior número possível de concorrentes. Então, ele explicou mais ou menos o que é licitação, mas ele não entregou o que é a legalidade. Da legalidade, ou seja, a empresa ela tem que cumprir com todas as exigências e diretrizes que estão nesse edital e as diretrizes da máquina pública, um exemplo disso. Se você, óbvio que licitação é muito mais dentro da máquina pública, do que uma empresa particular, por exemplo. Uma empresa particular, você vai apresentar uma proposta, ela vai analisar a sua proposta, o que for mais vantajoso, ela vai te contratar. Mas para órgãos públicos, não. O órgão público ele tem que tomar licitação, é tudo um processo administrativo. A licitação é mais voltada para a máquina pública. Então eu tenho que ter todas as documentações pertinentes, eu tenho que estar legal, Por exemplo, existe um documento chamado SICAF, é a inscrição da empresa, tendo autorização para participar de editais e tal, uma inscrição que você faz. Você não pode perder essa inscrição, senão você não consegue participar mais de licitação. E muito menos se você estiver já dentro de um contrato público, você não pode receber uma notificação, senão caga o seu SICAF. Ele suja lá. E isso é ruim. Por quê? Porque uma empresa, quando ela vai analisar e ela olha aquela anotação do SICAF, ela já fica com o pé atrás com você. Então, legalidade. Eu não posso perder meu SICAF, eu tenho que ter o SICAF para poder participar. Eu tenho todos os não sei o que, mas não tenho o SICAF, então não tem como participar. Então eu tenho que estar legal. O princípio da legalidade. Eu tenho que seguir a legislação competente ao processo que eu estou participando. Correto? Então eu tenho que ter toda a documentação necessária. Tem que estar legal. Princípio de isonomia, igualdade, significa tratamento igual a todos os interessados. Não posso dar vantagens nem desvantagens.
que gera o nosso segundo, né, nosso terceiro princípio, que é da impessoalidade, né? Ou esse princípio obriga a administração a observar as suas decisões, critérios objetivos previamente estabelecidos, afastando, né, a discricionariedade e o subjetivismo na condução do procedimento de licitações. Tem que ser impessoal. Princípio da moralidade e probidade administrativa. Conduta do licitante público tem que ser, além de ilícita, compatível com a moral e ética. Eu tenho que ser muito correto com aquilo que eu estou fazendo, né? É muito difícil a gente ver essa realidade, mas o princípio da moralidade e probidade administrativa tem que ser muito correto, muito justo com aquilo ali. Perfeito? Princípio da publicidade. Qualquer interessado que compre o edital vai ter acesso, né? O edital está disponível lá para compra. Você comprou o edital, você tem acesso, sem problema nenhum. Princípio da vinculação aos instrumentos convocatórios. No ato convocatório consta as normas e critérios aplicáveis à licitação. É por meio dele que o poder público, né, e os presenciais interessados em contratar, né, apresentam o objeto a ser licitado, né, o procedimento adotado, as condições de realização de licitação, bem como a forma de participação dos licitantes, né, etc. Princípio de julgamento objetivo. Né? Esse princípio significa que o administrador deve observar os critérios objetivos, né, definidos no ato convocatório para o julgamento da proposta. Afasta a possibilidade do jogador utilizar-se de fatores subjetivos. Não, essa empresa aqui ela pode ganhar porque ela tem isso aqui. Não. O julgamento objetivo. Tem isso, está dentro. Não tem, desclassificado. Beleza? E aí o cara entra. Né? Critério de celeridade. Né, é um princípio consagrado pela lei, né, 10.520, com o norteador de licitações, né, da modalidade pregão, busca simplificar o processo. Então tira muito, né, o excesso de formalidades, né, decisões. Então ele agiliza o processo. Né. O princípio da celeridade ele tira muito da burocracia que você tinha antigamente, né, e deixa mais objetivo. Então você entregou, julgamento objetivo, entregou todos os documentos, está tudo certinho, não sei o quê. Por que o cara vai ficar enrolando para poder dar um memorando de início? Né? Tu precisa da celeridade, tá tudo ok, pegou lá, foi, assinou, quem tem de competente, meu irmão, botou a memorando de início. Pode começar o contrato. Beleza? Modalidades de licitação. Então a gente tem aí a primeira licitação por pregão eletrônico. O pregão eletrônico tem se transformado na modalidade mais utilizada para realizar hoje, na verdade, só pregão eletrônico. Ainda mais em vista, né, o que a gente está vivendo aí, é só pregão eletrônico. Né? O pregão ele é como se fosse um leilão, né? Como se fosse um leilão. Você tem um pregoeiro responsável, né? Ele vai abrir ali os lances, todo mundo vai apresentando propostas, preços e tal, e encerra ali no final quem te deu o menor preço ali. Beleza? Mas aí a gente vai relembrar também preço e técnica. Pregão presencial é a mesma coisa, né? A disputa feita de sessão pública por meio de propostas escritas e lances verbais, né? Essa modalidade foi regulamentada aí por decreto 3.550 de 2000, né? Hoje em dia não tem mais pregão eletrônico. Antigamente pregão presencial, você ia lá com envelope, com a proposta, ele dava. E aí você ia falando, era um leilão, você ia falando os lances que você, o que você podia baixar do seu contrato, você tinha várias planilhas lá, você abaixava lá o valor para você tentar fechar. Hoje pregão eletrônico, né? Você entra no site do Comprasnet, que é o site de compras do governo, e lá vai ter, né, todas as licitações lá. Então vamos lá. Carta convite. Carta convite é uma modalidade de licitação entre os interessados do ramo pertinente, né, objetivo licitado, cadastrado ou não, escolhido no mínimo 3 propostas aí, né. 3 propostas, na verdade, galera, esse mínimo de 3 aí, propostas, isso é tomada de preço. Quando eu pego 3 propostas, eu estou tomando preço, né. Então, tomada de preço aqui é uma modalidade de licitação entre os interessados devidamente cadastrados, atende às condições exigidas, cadastramento terceiro, tomada de preço é isso. Tomada de preço, eu falo assim, pega 3 propostas e a gente vai ver a proposta mais vantajosa, essa é a tomada de preço. Carta convite é quando eu estou convidando uma empresa para prestar um contrato para mim, né? Seja de
de obras, seja de manutenção, seja de uma manutenção específica, né? Então eu posso fazer uma carta convite. A carta convite, ela só tem validade, né, por dois critérios, né? O primeiro critério que a carta convite tem validade. Carta convite, ela é válida se for uma obra emergencial. Então, se for alguma coisa emergencial, né? Eu tenho um contrato emergencial para fazer vamos supor, contrato de obras, né? A gente pode pegar como exemplo, eu acho que eu dei esse exemplo na sala de aula, foi a tragédia que teve na Serra de Petrópolis, com aquelas fortes chuvas que teve em 2012, né? Então aconteceu aquilo ali, já existiam empresas que faziam, né, contenção, né, de montante por ali as empresas já trabalhavam com o órgão público, então eles convidaram ela, uma coisa de emergencial, coloca patrimônio, vida de pessoas em risco, né? Então é urgencial. Então você pegou ela, botou lá, vai lá e faz. Tá tudo certo aqui, vai lá e faz, a gente vai te pagar. Isso é uma carta convite, emergencial. Segundo, se a empresa ela deter uma exclusividade, né? Ela tem que ter uma carta exclusiva, né? Então, exemplo, hospitais que tratam tuberculose, eles usam um filtro, que é um filtro tipo EPA, né? O nome do filtro EPA, né? Ele é um filtro de contaminação do ar. Então a pessoa ela entra ali, né? O médico, os agentes de saúde estão todos equipados, todos tal. Então a pessoa ela vai entrar ali, vai receber o medicamento, vai ter o tratamento ali dela, né? A consulta e tal. Então precisa descontaminar aquele ar que está ali, né? Então ele usa o filtro EPA. O filtro EPA ele tem uma carta de exclusividade, não é qualquer empresa que faz manutenção do filtro EPA. Se eu não me engano, acho que a empresa CCL ela detém uma carta de exclusividade para mexer, né, fazer manutenção, mexer em maquinários que utilizam o filtro EPA. Então você não pode contratar qualquer empresa, você vai ter que contratar a CCL obrigatoriamente, né, para filtro EPA. Se for qualquer outro tipo de filtro descontaminante, né, aí tem as tendências do mercado. Mas o filtro EPA é só essa empresa. Então não adianta você, o poder público, por exemplo, só a Fiocruz, né, que tem hospitais de tuberculose, não adianta a Fiocruz contratar um outro cara, né, ela vai fazer uma licitação, uma tomada de preço, não vai. Por ela tem que fazer uma carta convite para esses caras, para eles poderem fazer a manutenção, porque só eles que mexem. Dentro desses dois casos, tá salvo. Agora, carta convite, né, porque eu sou prefeito e eu tenho um amigo que é construtor, né, e eu quero fazer uma obra, eu vou convidar ele, isso não pode. Isso é errado. Entra naquele princípio de probidade administrativa, pode ser Tribunal de Contas, pode te dar uma multa e você pode ser preso, né? Então, carta convite só nessas duas hipóteses. Perfeito, galera? Tomada de preço, já foi. Concorrência pública, a modalidade mais ampla de licitação, existe uma concorrência, né? Por exemplo, o pregão é uma concorrência, né? Então, ele não é um tipo, né? É a concorrência pública, porque na verdade a gente tem concorrência pública, que é tudo que está escrito aí acima, e concurso. O concurso ele é muito mais voltado à pessoa física, não é? A pessoa física ela prestou um concurso ali para um posto, né? Então o concurso ele é mais voltado para a pessoa física. A concorrência pública já é mais para pessoas jurídicas, né? Então, dos tipos de licitação, a gente tem o menor preço, ou seja, eu posso adotar o menor preço, a empresa que der o menor preço ganha. Eu posso adotar o critério de melhor técnica, então a empresa que tiver a melhor técnica ganha. Como assim empresa que tem a melhor técnica? A empresa que, por exemplo, tem ARTs, né, competentes ali, ARTs muito boas de se explorar. Exemplo, né? Se eu falo de contrato de manutenção de ar-condicionado, e aí uma empresa me apresenta uma ART, né, de ar-condicionados, ali, que ela fez ali de farmácias, etc. Como é que é o farmácia? A farmácia é um ar-condicionado, self-container, né, que atende ali, né, a dor de 15 a 20 TRs, mais ou menos, né, e tal, beleza. É um atestado técnico válido. Agora, o cara me apresenta um atestado técnico do sistema de refrigeração que ele fez de manutenção ou a instalação, né, do Albert Schweitzer, hospital estadual, né, que tem uma complexidade muito grande no ar-condicionado, uma central de água gelada, que tem vários fancóis,
né? Tem uma termorreferência muito elevada, tem um cálculo muito específico, sistema de dutos. Qual empresa que vai levar? Não é? Essa que tem um atestado técnico muito melhor, né? Então isso entra na caracterização de melhor técnica, né? Não é assim, fazer uma entrevista com o cara e saber se o cara sabe ou não. Não, né? É uma RT, anotação de responsabilidade técnica, através dali que o cara vai me dar um atestado técnico. E, por exemplo, todo final de obra, final de contrato, você pode pedir para o cara te dar um atestado técnico, né? Que você fez aquilo ali, e isso fica registrado no CREA, né? E melhor técnica e preço, que é quase 100%, né, dos contratos. Eles pedem a técnica e pedem também o preço, beleza? Então, relatório de visita técnica para o orçamento. Aqui no caso, no nosso material, ele vai falar sobre, né, criar um relatório, né, de visita e tal. Garantir um atendimento de qualidade, né, preparado para resolver problemas é fundamental, né? Então ele está falando, por exemplo, para você criar uma proposta, né, particular dentro da máquina pública, dentro do campo de licitação. Você tem um relatório de visita técnica, né? Você tem visita técnica. O que é visita técnica? A visita técnica, né, ela acontece antes do edital, antes de ocorrer a licitação. Por quê? Para a sua empresa, né, o seu representante da empresa, ir lá no local onde vai acontecer esse contrato e ver se realmente, né, o que está ali proposto é a realidade dos fatos, né? Então, às vezes pode estar proposto, por exemplo, você vai fazer um contrato de manutenção predial. Aí então o edital está lá, você vai cumprir, né, aí bota lá, do terreno, do espaço, são 12 blocos com tantos andares, não sei o que, tá lá descrito direitinho. Área de pátio, jardim, não sei o que, garagem, estacionamento, aí tá tudo direitinho. Aí quando você chega lá no local, você vê que tem algumas coisas que divergem dali, né? Então o que vai te dar a segurança de impugnar esse laudo, né, falando que o que foi mencionado não, né, compreende com a realidade, né? Então para você impugnar isso, se dá na visita técnica. A visita técnica foi feita para isso. Perfeito? Então, como elaborar um orçamento, né? Existem várias formas de você elaborar o orçamento. O orçamento ele é elaborado muito para a proposta do que você está trabalhando. Então, o material ele traz aqui, né, uma dessas propostas, né, um exemplo de elaboração de orçamento. Mas elaboração de orçamento, claro, ela tem os seus passos, né? Mas a gente não pode colocar a elaboração de um orçamento como uma receita de bolo, né? Eu vou seguir essa receita aqui, no final tá tudo certo. Não, até porque coisas diferentes geram, né, processos diferentes, né? Então tem que me atentar muito, né, ao meu objeto, o que eu estou fazendo, o orçamento, como que eu vou fazer esse orçamento, né, para eu criar um processo. E aí sim, por exemplo, toda vez que eu for fazer esse objeto, eu tenho um processozinho já, né, pré-editado. Então, com o orçamento de obras é possível avaliar, né, as formas mais consistentes. A concepção, né, o planejamento, o controle, né. A elaboração de orçamento varia para cada tipo de obra, como eu acabei de falar. Alguns projetos têm maior incidência de equipamentos, outro mão de obra. Então, desenvolver o orçamento de obra é uma tarefa que exige atenção, né, experiência, dedicação e tempo, né. Para a galera que gosta muito de campo, de execução, essa parte da compilação do início do projeto é realmente muito maçante, é um trabalho chato para quem é mais de campo. Agora tem gente que gosta muito de trabalhar com isso. Contrato profissional qualificado, nem vou falar isso porque o profissional são vocês. Faça a avaliação, essa deve ser a primeira etapa do projeto, né? Estude viabilidade da obra, né? Estimativas, as estimativas devem realizar quando pré-projeto, né? Planejamento estiverem definido a partir de estimar o preço da obra, né? Compartilhar o orçamento aí com áreas estratégicas, né? Processo da concepção do orçamento de obras exige, né, mais compensador ainda mais se você compartilhar outras áreas estratégicas, né? Mas é muito difícil porque algumas áreas elas
elas têm um processo delas e às vezes elas estão vendo várias obras ao mesmo tempo, né? Então isso fica muito com a ponta, né? Que é a galera que está operando, isso fica muito com a ponta. O teu back office ele mesmo mais te dá um suporte, né? Então a gente tem aí setores de engenharia, compras, né? Eu falei os outros setores, acompanha o orçamento de início ao fim da obra, com as exigências e competitividade da indústria civil, os condutores buscam cada vez mais os métodos e ferramentas para facilitar, né, o teu gerenciamento. Então, diário de obra, controle de medição. Diário de obra normalmente é um documento oficial entre o contratante e a contratada. Nele são registrados diariamente informações como recursos humanos, né, os tipos de atividade, principais entradas, decisões tomadas, eventuais impedimentos, outras informações relevantes, né? Aí são informações, mas aqui também tem que entrar condições de tempo, né? Condições de tempo, os dias corridos dessa obra, né? Normalmente os campos preenchidos já são dados para facilitar o procedimento, ou então você monta, né? Aqui tem um modelinho, né, de diário de obra. Você vê que tem um número de páginas, né, data da impressão, os dias corridos dessa obra, os dias corridos, o dia que falta, do prazo dessa obra, né, as datas previstas de início e término, eu tenho um memorando de início e eu tenho uma estimativa de término. Então, por exemplo, eu peguei uma obra, essa obra, né, ela tem a duração de 12 meses. Então, eu tenho que colocar aqui 12 meses. Não foi possível a entrega dessa obra nos 12 meses. Houve uma prorrogação de prazo. Então, vou fazer uma prorrogação de prazo num outro diário de obra, né? Então, faço o diário de obra até 12 meses, prorrogação de prazo. Então, tanto tempo, né? Condições climáticas, né? O horário, né, dos colaboradores. Se eu tenho, o horário aqui é de 7h15 às 12, né, de 3 às 16h45. Perfeito, né? Isso aqui é fixo para todo mundo? Não, não é fixo para todo mundo. Agora sim, vocês estão vendo. Então, isso aqui é fixo para todo mundo? Não. Eu estou um grupo A e um grupo B, né? Por quê? Porque eu não estou um refeitório que comporte todo mundo. Então, eu fiz escalas. Então, eu tenho que colocar aqui escala grupo A, escala grupo B. Beleza? Condições climáticas, condições diárias, acidentes, se houver. Mão de obra direta e indireta, equipamentos, né? Na verdade, por exemplo, esse de mão de obras indireta e direta vai depender muito do que diz o teu orçamento, muito do que diz o teu contrato. De repente, o engenheiro, eu cobro como mão direta da obra, entendeu? Eu estou medindo, quando eu estou fazendo a minha medição, eu estou medindo o engenheiro, né? Então, de repente, ele é mão de obra direta, né? Agora, pô, almoxarife também é mão de obra direta. Agora, pô, o meu setor de compras, que fica lá no escritório, não, mas ele é mão de obra indireta, beleza? Mas, tá, o meu contrato ele não prevê engenheiro, mas eu tenho um engenheiro que fica lá full time, né? Porque no meu curso de indiretos, no meu BDI, né, a gente vai falar sobre isso, lembrar disso mais tarde, né? Eu tenho lá um custo lá que diz, né, que eu tenho um engenheiro part-time. Esse engenheiro, eu rateio o custo dele com várias obras, então cada dia ele está numa obra diferente, né? Então ele faz parte do BDI de cada obra dessa, eu rateio o custo dele, ele está sendo pago com o rateio do custo, né? Então cada dia ele está numa obra, beleza, então vou botar aqui, hoje é dia, ele botou aqui, ó, dia 6, 9, né, data do dia 3 de 5 de 2016, então hoje o engenheiro estava lá, aí amanhã, dia 4 de 5 de 2016, o cara não estava, então eu tiro ele daqui, beleza? Isso aí, tranquilo. Histórico dos serviços, né, realizados, local, quantidade. Isso aqui, a quantidade não é necessário, né, tá no diário de obras. É bacana para te dar um norte, né, na hora de se fazer a medição, né? Bacana. E aqui as ocorrências, né, o que aconteceu e tal. Observações, assinatura do responsável pela construtora, assinatura do responsável pela fiscalização. Documentos relacionados a obras, engana-se quem pensa, né, que baixa dinheiro e vontade para iniciar a obra. Código de obras do município é o guia, né, para quem deseja construir, e lista aí uma série de documentos, né? Então, primeiro, licenciamento de obras.
licenciamento para obras é imprescindível ao construir um imóvel. Sem ele, o dono do imóvel está sujeito a multas, né, embargos e até mesmo demolição da construção. Para licenciá-lo é preciso observar o código de obras específico de cada cidade, aprovação junto com a prefeitura, né, para você pegar o alvará, né, em base na emissão do alvará de construção, que nada mais é do que a permissão concedida para o início da obra. O alvará indica que os projetos apresentados estão de acordo aí com a legislação municipal. Então é importante lembrar que há construções que dispensam a emissão de alvará de construção, como pequenas reformas. Então você já tem a tua casa construída, se eu fazer uma reforma dentro dela, não há necessidade. Pintura, conserto, né, com as coisas do prédio, manutenção, não há necessidade. Construção de galerias, jardins, né, esse tipo de coisa também não preciso. 1.5 projetos, né? Então, projetos, além de atender os desejos do dono do imóvel, né, os projetos devem estar de acordo com o código de obras de cada município e cada legislação, da legislação. Né? Os projetos de instalações elétricas e dados sanitários e outros detalhes, né, constam também dentro de projetos. Orçamento. Existem vários tipos de orçamento. O padrão escolhido depende da finalidade e estimativa da disponibilidade de dados e o que você está disposto também, né? É muito do que você está disponível para fazer. Se há interesse em obter uma estimativa rápida ou baseada, né, na concepção inicial de uma obra ou em um anteprojeto, tipo mais indicado é um projeto paramétrico, né? E para incorporações em condomínios, a lei exige, né, informações em cartórios, seguindo padronização e tal. Aqui ele dá um exemplo de um cronograma aqui, né, físico-financeiro. Orçamento paramétrico é um orçamento aproximado adequado à verificação inicial com estudo de viabilidade e condutas rápidas para o cliente. Vamos lá. Existem 3 tipos de orçamento que o mercado pratica. Falei isso durante a aula, vamos relembrar aqui. Existe o orçamento, né, por preço global, que o nosso material aqui chama de paramétrico. Né? O que é o preço global? Quando eu faço quando eu crio um preço que vai englobar tudo, toda a construção, é um preço global. Né? Eu viro para você e falo assim, ó, a casa que você está me pedindo, do jeito que você quer, eu consigo fazer ela para você por R$4.000 um metro quadrado. R$4.000 um metro quadrado. Quando você tem de terreno, qual é a área a construir? É X? X vezes 4.000, você vai saber. Né? Quanto é? Vamos pegar um exemplo. Né? A casa lá, 120. Vou botar 120 metros. 120 metros vezes 4.000. Então, 480 mil a gente constrói essa casa aí. Dentro desse valor já está o BDI, já está todo esse valor, R$4.000 metro quadrado. Ou não, né? Eu posso virar 4.000 mais um BDI aí, a gente calcula o BDI, 26%, 25%. Né? Calcula, bota aí mais 25%. Ó, 600 mil já com BDI. Né? 600 mil com BDI para fazer essa aí. Beleza, já tem o valor, preço global. Existe o valor unitário, que foi esse do trabalho que a gente fez, né? A gente descrever item a item, né? Preço por preço, né? Tudo direitinho para a gente montar o orçamento de todas as etapas da obra. E existe por administração, ou seja, eu vou fazendo a obra, vou te apresentando notas, a administração dessa obra, e você vai me pagando os valores de administração. Né? Então existe esses 3 tipos de orçamento, aí que a gente pratica. Beleza? Então, esse parâmetro é o preço global. Registro de incorporação de condomínios, isso é muita parte de despachante, né? Parte fiscal. Essa norma estabelece critérios para avaliar os custos unitários, cálculo de rateio, construção de disposições correlatadas conforme disposição fixadas estabelecidas na Lei de 4.591 de 69. Perfeito? Então vamos aí pular para a segunda aula.
Segunda aula, a gente viu documentos relacionados à obra. Documentos relacionados à obra, né? Na construção civil ou em qualquer outra área da indústria ou comércio, é importante se observar as especificações técnicas do produto em questão. Edificações, essas observações, né, é primordial para que possamos entender o projeto e para que estamos construindo. E o que estamos comprando é importante, o responsável técnico da obra, os pedreiros, os carpinteiros e o proprietário da obra é ter um raio-x da construção na mão, né? Então, descrição completa do que deve ser feito na obra, né? Então, primeiro, né, tem as especificações técnicas, né? Descrição do tipo de fundação, medidas, estaca-raiz e tal, as especificações técnicas. Eu vou ter no meu projeto, né, no projeto executivo, vou ter também no meu memorial descritivo, né, e dentro do meu orçamento. A mesma coisa com os materiais de construção, né, o que vai ser utilizado, e discriminação de serviço. Discriminação de serviço eu vou ter muito no meu memorial descritivo e no meu projeto executivo. Caderno de encargos. Caderno de encargos, relembrando, né, é uma coletânea de orientações editada geralmente por uma empresa contratante, né, de forma a uniformizar as condutas, né, do projeto em geral. É uma referência que deve ser obedecida na concorrência e execução da obra. O exemplo que a gente deu na nossa aula foi o caderno de encargos da EMOP, né, que é a Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro. Então, através dela, a gente tem todos, né, todos os itens, né, a EMOP, o caderno de encargos, ele vai praticar o orçamento de valor unitário, ele não faz um orçamento custo global, né, preço global, ele faz por valor unitário. Né? Memorial descritivo. Memorial descritivo é um documento público obrigatório, né, pela Lei 4.591, que deve ser elaborado antes do lançamento aí da tua obra. Né? Na elaboração do memorial descritivo, determinando, né, o projeto deve ser descrito de forma detalhada, aprofundada. O memorial descritivo é um memorial que vai descrever todo o processo que você vai ter dentro da construção, do empreendimento, né? E ele vai ser um documento único. Manual do proprietário, né? Então, se eu tenho um memorial descritivo antes de fazer a minha obra, ao final dela eu tenho que fazer um manual do proprietário. O manual do proprietário é um manual de instruções, né, que vai dar todas as diretrizes de como funciona, né, essa edificação que você criou para ele. Né? Então é um manual de instruções, também é obrigatório. Memória justificativa de um projeto. É um documento anexo ao projeto arquitetônico, literalmente justifica a necessidade, né, para a execução de tal ou a adoção de determinadas características, né, em detrimento a outras. Em outras palavras, seria por que você utilizou certo material. A gente utiliza muito isso, claro, a gente tem a revisão de projeto. Né? Então, de repente, no meu projeto 1, eu estou utilizando piso cerâmico. Né? Piso cerâmico P1. E aí, na minha revisão do projeto, então o projeto lá, Rev 1, né, ele trocou esse piso cerâmico P1 pelo porcelanato bonito, né, P3, né, acetinado, brilhante, legal, né, esmaltado, tá? Que o piso P1 custava R$13 um metro, o porcelanato custando 550 um metro, né? Beleza, se eu estou numa obra particular, bola para frente, foi o meu cliente que exigiu. Se eu estou numa obra pública, como que eu justifico isso? Né? Toda vez que eu faço uma troca de item, por exemplo, na EMOP, né, eu tenho lá, eu tenho que fazer uma troca de item. Toda vez que eu faço uma troca de item, eu justifico por que eu estou fazendo essa troca. Para atender quem? Solicitação de quem? Tem documento? Né? A memória justificativa. Está na memória da troca. Né? Mas aí, e a justificativa? Você está atendendo a quem? A secretária, né, de saúde pediu isso no hall do hospital, não sei o que e tal, para atender esse critério. Beleza. Ata de reunião, tem? Quem que participou disso? Quem deu aceite disso?
tem uma autorização por escrito, a fiscalização, tem não sei o quê. Então isso é uma justificativa, né? Uma justificativa à troca. Então são esses documentos pertinentes aí que vão justificar. O Tribunal de Contas já vai vir batendo em você. Beleza? Memória de cálculo. Memória de cálculo, documento anexo ao projeto que descreve detalhes de cálculos efetuados. Ou seja, né, é o meu levantamento ou minha execução. Então, se eu tenho um projeto e crio uma memória de cálculo desse projeto, é o levantamento para a execução do projeto. Se eu estou construindo a obra e estou fazendo uma memória de cálculo dessa construção, eu estou apropriando, é uma memória de cálculo executiva do que está executando real. Então a memória de cálculo é tudo que está sendo executado, não é? É justamente um cálculo de tudo que está sendo executado, né? E o 2.6, documentos para registro de corporação, né? A negociação das unidades devem ser, né, precedida de arquivamento, com registro competente, uma série de documentos aí, são praticamente de despachante, né? Documentação, etc. Não vou entrar muito nesse critério, não, a gente já falou uma coisa sobre isso na aula. Então, requisitos para orçamento, conforme a nova norma 12.621. Do conjunto de documentos relacionados acima, né, é interessante tratar nesse momento os itens EGHI, os quais são definidos através do critério da norma. O principal elemento é o preço do edifício a ser incorporado às suas unidades. Isso também é muito... O material ele pega muito as áreas de habitação, né? Ele pega muito construção de habitação, então, registro de corporação, para condomínios, etc. Vou falar de obras em geral, né? Item 2.8, custo unitário básico, né? É o principal indicador do setor de construção, é o custo unitário básico, é calculado mensalmente, não pelos sindicatos, mas existe empresas que calculam esse custo. Exemplo, o Sinap, a EMOP. A EMOP, a gente tem o quaderno de cargos da EMOP, que me diz lá que o item 0.1.1, né, é um serviço laboratorial e tal, não sei o que, né? Ela fala que esse é o serviço. Mas, por exemplo, no mês, né, 01 de 2021, quanto que está custando isso? Então, todo mês ela sai boletins, né, que tem esse custo unitário básico, que é mensal. Então, esse mês, esse valor, esse item 01 aí, está custando R$500. O mês que vem, né, com reajuste e tal, realinhamento, não sei o que, ele foi para 600. O mês 3, né, de 2021, pô, houve baixa do dólar, houve a melhora de impostos, o CMS baixou, né, o fisco, FIS, vários impostos aí, então, pô, ele foi para 300 e pouco, né? Então é essa variação do preço de mercado, né, que é tabelado e lançado em boletins. A área equivalente à construção é aquela estimada ou fictícia, né, baseada no custo unitário básico aplicável ao empreendimento, tendo o mesmo valor monetário, né, que efetivamente calculado para áreas reais correspondentes. Essa é a área para estimativa de cálculo de PTU. Vamos entrar também nesse critério. Vamos para a nossa terceira aula. Terceira aula falamos, né, sobre documentos, orçamentos discriminados. Falamos sobre orçamento discriminado. Orçamento de obras é o processo mais importante de todas as etapas da construção. Esse documento define o quanto será gasto na execução de uma edificação e ajuda tanto ao proprietário da obra quanto ao construtor a manter o controle de gastos mais eficiente. Quando o orçamento é mal feito, pode causar problemas no futuro aí. Então vamos falar agora de orçamento discriminado. Organização para a realização de um orçamento. Lembrando, né, que essas informações procedem conforme o ponto de vista do autor, né? Existem vários processos de organização para gerenciamento de projeto. Então você vai escolher o que mais lhe convém, conforme o ponto de vista aqui do nosso autor.
Então, para a realização de orçamentos, devem ser organizados elementos identificados como no estudo geralmente compostos para as seguintes etapas: recebimento do conjunto de documentos e informações complementares, prazos, condições, análise preliminar dos documentos que buscam esclarecimentos de detalhes dos elementos aos quais se tem dúvida, identificação dos itens de discriminação orçamentária preliminar do serviço, quantificação, que é a nossa medição, lançamentos do sistema informatizado, planilhar, listagem de cotação de materiais, mão de obra e tal, isso às vezes já está dentro dos custos unitários, lançamento dos custos, análise de VDI, análise de prazos de viabilidade, ajustes finais, fechamento do orçamento com redação de condições, prazos, etc. Quantificação e critérios para medição. Embora exista uma norma técnica, sempre o assunto orçamento, falta ainda muito conhecimento e rotina a respeito, que se possa formar um único algoritmo para a sua solução global. Dessa forma, nesse artigo, irei discorrer sobre alguns parâmetros de qualidade, objetivando quantificações mais precisas. O primeiro passo será a análise dos desenhos de seus memoriais descritivos. Atualmente enviados de forma eletrônica, recomendo abrir e relacionar todos os arquivos de seus conteúdos. Para evitar algumas imprecisões, alguns parâmetros de qualidade devem ser observados. Quando da elaboração dos quantitativos, a começar pelas unidades a serem adotadas dos diversos serviços. A padronização evita que o mesmo serviço seja, por exemplo, medido em unidades diferentes. Então ele cria ele cria um modo aqui de você fazer uma verificação, conforme o autor. Então, ao receber o projeto, verificar se estão anexados os memoriais descritivos, observar os memoriais descritivos, as marcas, metodologias, ler as plantas, coordenar de tal forma a verificar os projetos de arquitetura, elétrica, se estão definindo a mesma obra, compatibilização do projeto. Sempre falei durante as aulas que compatibilização do projeto é um grande problema, 90% de problema de projeto é a compatibilização. Inicia a modelagem pela estrutura, modelagem arquitetônica, estabeleça informações auxiliares para portas de janela, conforme o projeto executivo. Ao modelar a arquitetura e a estrutura, mantenha a mesma nomenclatura, obedeça uma rotina de modelagem, siga até o fim essa rotina. Pense sempre que ao terminar a tua jornada, você vai deixar isso aí para postergar para alguém, então se alguém vai pegar, se você não estiver mais na obra, alguém tem que pegar e ler aquelas informações e conseguir tocar aquilo ali sem você. Você tem que pensar, sempre deixar suas anotações de forma clara e mais completa possível. Limpeza aí, normalmente botou um metro quadrado, retiradas em entulho, metro cúbico, estima-se o valor de 30%, isso é tudo estimativas dele. Movimento de terra, formas, concreto, alvenarias, impermeabilizações, quadrias, área de risco, área de cobertura, pinturas. Insumos e materiais. Insumos em economia designa bem os serviços utilizados na produção de um outro bem ou serviço. Inclui cada elemento, matéria-prima, bens intermediários, uso, equipamento. Então, por exemplo, insumos. Eu tenho um determinado item, pintura em alvenaria, com tinta acrílica acetinada branca. Então eu tenho um serviço. O serviço é pintura sobre alvenaria, superfície lisa, e tal. E quais são os insumos? Primeiro, matéria-prima. O que é matéria-prima? A tinta, o selador, a massa corrida, Tudo isso é matéria-prima. Segundo, eu tenho um ferramental, entende? O que eu preciso para pintar essa parede? Eu preciso de uma lixa para regularizar. Eu preciso de um rolo de lã e um extensor para poder aplicar o selador. Eu preciso depois de uma desempenadeira, espátula, para poder aplicar massa corrida. Beleza? Depois da aplicação da massa corrida vem a tinta. Então, para aplicação da tinta, eu vou utilizar também um selador, e o selador, eu vou utilizar o rolo, e o extensor. Beleza? Então eu tenho aí a matéria-prima e ferramental. O que mais eu preciso? Eu preciso de mão de obra, Então eu tenho que ter um pintor.
esse pintor ele vai trabalhar quantas horas, não é? Tal, isso a gente viu na última aula, né? Então eu tenho mão de obra. Então os insumos é basicamente isso, né? Matéria, ferramental e mão de obra para compor esse serviço, esse preço unitário, beleza? Composições unitárias de custo. A composição de unitárias de custo, né, de serviço é uma ferramenta relacionada à engenharia de custo utilizada na elaboração de orçamento de obras, né, em geral, considerando os índices de produtividade, né. A utilização da composição de custos unitários agiliza os cálculos e tal. Custos unitários é aquilo que eu falei, né, utiliza a tabela da IMOP, né, mas existe aqui a SINAP, DENIT, TCPO, existem vários outros que vão falar de serviços e a composição, né, desses serviços. E quando eu tenho uma lista de vários dos serviços da obra toda, eu tenho a minha tabela por preço unitário, né, meu orçamento por preço unitário. Benefícios e despesas indiretas, né? É uma das partes mais importantes, né, da obra, porque lá dentro está o nosso lucro, não é verdade? Então é um elemento orçamentário destinado a cobrir todas as despesas que no empreendimento, né, segundo critérios claramente definidos, classificam como despesas indiretas, não é? Então, benefício de despesas indiretas é tudo que não está relacionado diretamente com a obra. Lembra lá que a gente acabou de rever aqui no diário de obra, né? O que eu tenho, né? A administração central. O que é a administração central? É o meu back office, né? É o meu diretor, né, que ele está trabalhando voltado para essa obra. É o meu setor de compras, é o meu RH, né? É o meu financeiro, né? Todo esse setor ele está trabalhando indiretamente para a obra, não tá? O RH ele não faz a folha de pagamento dos funcionários que estão diretamente na obra. O compras não faz o pedido de material dos insumos para essa obra, né? Então todo meu back office também está na administração central. Só que o custo dele é rateado, né, para todas as obras. Ele não faz só para minha obra, ele faz para todas. Então eu tenho um cálculo estimado, né, desse rateio. E esse cálculo estimado do rateio ele está dentro do meu BDI. Tenho despesas financeiras, né, como aluguel de carro, né, para correr a obra, né, um engenheiro part-time, porque o meu contrato não prevê engenheiro. Então eu tenho que ter um engenheiro part-time lá, o engenheiro vai fazer 20 horas semanais, né? Então 20 horas semanais ele está nessa obra, né? Os outros 24 para fazer 44 horas semanais ele já está em outra obra e tal, então eu vou ratear o custo dele. Eu aluguei um carro, né, para poder, aluguei uma impressora, né? Tive que fazer plotar projeto, né? Tudo isso está em despesas financeiras. Garantias e riscos seguros, né? Então tem o valor de garantia, valor de seguro, o valor de tudo isso, é obrigatório, está dentro do BDI. Lucro, que é a melhor coisa, é aquilo que você pega e coloca no teu bolso, né? E tributos, né? Que são os somatórios de tributos que você tem que pagar. FIIs, PIS, né? ISS, INSS, imposto de renda, né? Eu te acho que é só o funcionário que paga imposto de renda. Não, a empresa também paga imposto de renda, né? Tem que estar ali, né? FIIs, COFINS, INSS, a empresa também paga INSS, ICMS, que é o estadual, né? Paga tudo isso aí, né? Então existe uma formulazinha para a gente chegar a esse percentual, né, de obra, que é essa fórmula aqui, né? 1 mais a administração central, vezes 1 mais despesa financeira, vezes 1 mais os riscos, vezes 1 mais o lucro dividido por 1 menos os tributos, aí menos 1. E a gente vai ter um percentual, né, que a gente vai jogar esse valor aí na obra, né, que vai me dar um percentual dessa obra aí de BDI. Então esse foi o nosso terceira aula. Vamos falar então agora da nossa quarta aula, relembrar a nossa quarta aula. Nossa quarta aula a gente fala de administração, né, de obras. Vamos lá, administração de obra. Você sabe como eu fazer o gerenciamento da obra de forma eficiente? A gente sabe que esse trabalho exige muita atenção no engenheiro, que precisa, né, se preocupar desde o momento do estudo de viabilidade
até o cumprimento de prazos aí para entrega final dessa obra. Então, como é estar à frente, né, da concorrência através de projetos complexos da construção civil? É preciso cumprir prazos de entrega, né, fazer uma gestão de construção de forma eficaz, trabalhando dentro do orçamento, fazendo a gestão aí de serviços com excelência. A primeira coisa que a gente vai fazer então é planejar essa obra, né? Inicia bem antes, né, da implantação da obra, né, e prossegue durante todo o tempo da execução desta. Então, desde o estudo de viabilidade, a gente já tem que começar a estudar o planejamento, né? Por um monte cronograma, esse cronograma inclui o estudo de viabilidade. Eu não monto cronograma só da obra. Eu comecei a obra, gabarito, meu primeiro. Não. Eu tenho lá o estudo de viabilidade, projeto e tal, né? Eu estou fazendo o meu projeto todo, né? O meu processo todo inteiro, né? Então, definição das atividades e suas sequências, né? Relembrando, né? Definição das atividades e suas sequências conforme ponto de vista aí do nosso autor, né? Então, para construir ou reformar, é fundamental conhecer quais são as etapas e consequências de uma obra, desde a contratação dos projetos de arquitetura até a limpeza final para a esperada mudança, né, para a casa nova. Veja agora as etapas e as sequências de construção e de serviços de uma obra. As etapas podem variar de uma obra para outra, dependendo principalmente das técnicas construtivas. Por isso que ele fixou aqui, nesse aqui, que parece ser uma construção de um elemento predial, né? Projeto de arquitetura, né, é o início de tudo, é a partir dele que se desenvolve todas as outras, né? Na verdade, o que vai do projeto de arquitetura para todas as outras é um pré-projeto. O pré-projeto depois vai se virar o projeto executivo, né, que é o projeto de arquitetura executivo. Projetos complementares, definindo aí o projeto de arquitetura, agora já os projetos estruturais, de instalação, etc. Elaboração de orçamento, né? Na verdade, esse ponto ele pode estar aqui, como pode estar lá em cima, antes do projeto de arquitetura também, né? Serviços preliminares, preparação para iniciar a obra, limpeza, fechamento de terreno, movimentação de terra, nivelamento, montagem de gabarito, etc., né? Fundação, né? Aí você tem já escavação, montagem de forma, montagem de armadura e concretagem, né? Aqui tem um exemplo aqui de estaca, né? Estaca S contínua. Estrutura e superestrutura, né, da edificação, né, toda a parte de concreto armado, alvenaria estrutural, estrutura metálica, etc. Paredes de vedação, né, em alvenaria, chapisco e bolso, reboco, pode ser em drywall, gesso acartonado. Telhados e forro, construção de telhado dividido em duas etapas, estrutura, né, e cobertura de telhas. Existem vários tipos de materiais, né. Instalações hidrossanitárias, né, contempla aí água fria, esgoto, água quente, água de reuso, né. A água de reuso está muito dentro do projeto de águas pluviais, né. E você tem o projeto, né, hidráulico e o projeto hidrossanitário, né. Você nunca tem um projeto de esgoto e água no mesmo projeto. Instalações elétricas, né, a passagem de eletrodutos, fios e cabos, né. Instalações complementares, TV, CFTV, internet, gás, ar-condicionados. Acabamentos e revestimentos, a etapa de assentamento de piso, né, os acabamentos. Esquadria, né, são as portas e janelas. Pinturas e texturas, né, minha fase de acabamento. Louças e metais, né, instalações de lavatórios, né, bancadas, boxes, torneiras, etc. Áreas externas e paisagismo e, por final, uma limpeza e entrega dessa obra. No item 4.3 a gente falou sobre duração de equipes, de como montar e planejar a duração de equipes, né? Duração de equipes, na verdade, você monta, né? Se você já tiver conhecimento, daí que normalmente a galera de obra ela já trabalha com o mesmo pessoal, né, há muito tempo, mas se você está numa obra nova, você está contratando pessoal, você tem que fazer uma estimativa média, não é? Então, como que se faz essa estimativa média, né? Ele traz um conceito muito simples, né, a ser aplicado, né? Eu considero aí, por exemplo, uma pintura, um edifício aí de 4 andares com 20 apartamentos. A parede a ser pintada, em cada unidade, são 90 metros quadrados por unidade, né? Então, para saber a duração do serviço de número de pintores empregados, siga o raciocínio.
A área a ser pintada é 90, portanto o total executado de 20 apartamentos é igual a 20 vezes 90, 1.800 metros quadrados. Aplique a área total ao número de demãos, então 2 demãos, 3.600 metros quadrados. Né? Então você vai pegar o 3.600 e dividir pela área produtiva do pintor. Normalmente isso é tabelado. Aqui ele pega 0,83. Só que no cálculo aqui ele faz com 2,5, né? Então vamos pegar o 83 para a gente ter um valor real. Né? Então eu tenho aqui, ó, 3.600, né? Dividido por 0,83. Então eu tenho um total de 4.337,35 horas, né? De pintura. Né? Então, se 40 horas são uma semana, né? 1.400 pinturas são quantas semanas? Não é isso? É só você pegar esse valor aqui e dividir por 400, né? E dividir por 40. Então, se eu pegar esse valor aqui e dividir por 40, que é uma semana, eu vou ter quantas semanas? 108,45 semanas, né? E ele bota aqui que um pintor, né, ele pinta lá em 36 semanas essa edificação. Né? Então aqui um pintor vai pintar em 1.000. Para eu saber quantos pintores vão pintar esse total aqui, é só eu estimar o valor de pintores que eu quero e dividir isso aqui pelo número de pintores. Por exemplo, se eu coloco 10 pintores, vou dividir isso aqui por 10, vai dar umas 10 semanas, não é isso? 10,84 semanas, né, para fazer essa pintura. Claro, isso é um valor estimado, né? Não necessariamente a gente tem que pegar isso aí como regra, né? Isso é uma estimativa de um valor tabelado. Cronograma físico-financeiro. Né? O cronograma físico-financeiro é o cronograma, né, de gráfico do que foi executado vezes o que foi desembolsado ou embolsado para a execução disso. Né? Então ele ajuda você a compreender o andamento da obra, o que foi disposto, o que foi embolsado. Né? Então eu vou ter aqui, né, os pacotes de entrega e tudo aqui direitinho. Né? Eu nem entrei no mérito de explicar EAP, eu dei isso em aula, é uma coisa que o material não exige e eu acho que é um passo fundamental, uma coisa muito importante. Né? Não podia ficar de fora do material, por isso que eu trouxe aquele vídeo, inclusive do Ricardo Vargas, né, que é um cara excelente. Né, aqui a gente tem programação do gráfico gigante, é uma forma de controlar o orçamento, é um gráfico, né, através de um gráfico que fornece um painel visual e você consegue ver o andamento. Né, ele foi feito, né, pelo Lawrence Gantt, né, engenheiro mecânico norte-americano e tal. E por último a gente tem a programação aí com PERT. Eu lembro também que eu apresentei na aula para vocês, né, o Scale Pro. O Scale Pro ele já dá a programação do AWS, que é a estrutura analítica, ele também permite que você faça um PERT, que é um fluxograma, né, da tua obra, é o teu processo por fluxos. Né? Bem interessante o PERT. Né? Existem até outros programas que também trabalham com fluxograma excelentes, que é o Visage, existem outros. Né? Aqui tem um exemplo disso, ó. Fazer projeto, limpar terreno e tal, é um fluxo. Né? Ele bota etapas e determina os fluxos. Né? Bem interessante. E aqui a gente termina a nossa aula de revisão. Não é isso? Terminamos a aula de revisão aí, galera. Então um tempinho para vocês aí fazerem a prova. Né? Fiquem tranquilos, né? Comam alguma coisa, bebam uma água, mantenham a cabeça tranquila. Né? O que vocês já tiverem que estudar, vocês já estudaram, né, até agora. Né? Eu tenho certeza que vocês vão alcançar um resultado bastante positivo. Né? Desejo a todos uma boa sorte. Leiam a prova com atenção, façam a prova com calma. Tenho certeza que vocês vão alcançar um excelente resultado. Perfeito? Um grande abraço a todos, né? E uma boa prova a todos. Até a próxima.